Amém, irmãos, amém, queridos. Um bom dia para todos que eu não pude cumprimentar. Que hoje seja um dia que Deus possa falar na vida de todos vocês, né? Que Deus possa me usar, né, através da palavra dele para alimentar, né, a vida de vocês. E eu queria começar a gente lendo um texto que está no iniciozinho de Jó, o primeiro capítulo de Jó, Jó 1:1, para a gente começar a nossa palavra. Amém. Em Jó 1, do 1 ao 5, a gente tem aqui: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Senhor Pai, que nessa manhã o Senhor possa trazer a sua verdade sobre as nossas vidas, Pai. Que a tua palavra, Senhor, seja pregada nesse lugar. Que não seja eu, que não seja a minha vontade, mas que seja, Senhor, verdadeiramente o que tem no propósito do teu coração para esse dia. Pois nós cremos, Senhor, que tu já tens algo preparado. O Senhor já tem o banquete preparado, Senhor, assim como ouvimos na semana passada. Que nós possamos somente nos assentar à mesa e desfrutar. E que o Senhor me use nesse momento para trazer aos teus filhos, Pai. Aqui a gente tem, né, um personagem extremamente conhecido da Bíblia, né? A gente tem a vida de Jó, né, aqui nesse livro por inteiro, e a gente vai passar por várias partes do texto de Jó. Um personagem extremamente conhecido por todos nós, né? Todos nós, depois de Jesus, eu acho, é um dos primeiros que a gente conhece, a história de Jó, né? E o que esse texto, né, esse início do livro de Jó nos mostra? Um Jó íntegro, um Jó que seguia, né, os mandamentos de Deus, que seguia as ordenanças de Deus, que era abençoado por Deus, e que muitas vezes pode se parecer com nós, né? Lendo o texto de Jó, me trouxe muita coisa para os nossos dias de hoje, né? É um livro extremamente rico, né? E que me entristece às vezes um pouco, né, a tratativa e a temática que às vezes as pessoas se utilizam do texto de Jó para trazer, né, a mensagem do texto de Jó, do livro de Jó para a igreja, né? Porque eu, pelo menos, né, tinha já ouvido muito a respeito de Jó, e o que me trazia, né, e as mensagens que normalmente eu me deparava a respeito de Jó Jó era um homem íntegro. Em algum determinado momento Satanás agiu sobre a vida dele, tirou tudo, mas Deus é o Deus Todo-Poderoso que no final restituiu tudo em dobro. Por quê? Porque Jó foi persistente, porque Jó não desanimou, porque Jó não se perdeu no caminho. Deus restituiu em dobro tudo o que o inimigo tinha tirado da vida dele, né? E muitas vezes a gente cresce na fé, cresce na igreja, ouvindo algo somente nesse sentido a respeito de um livro tão rico, com tantas coisas, com tanta coisa que aconteceu. É um livro razoavelmente, né, grande, aonde se picota um capítulo no início, se direciona direto para o final e dá uma mensagem simplesmente de que se você perseverar, Deus te dará em dobro. E
olhando aqui, o livro de Jó nos bota um pouco de medo vendo dessa forma, né? Porque a gente vê aqui nesse primeiro capítulo de Jó, um Jó íntegro, um Jó que, se fosse nos nossos dias de hoje, iria na igreja toda semana, cumpriria os mandamentos, colocaria sua família debaixo, né, da vontade de Deus, porque queria que os filhos estivessem firmes, que os filhos estivessem debaixo da proteção, da graça e da vontade de Deus, cumpria com os mandamentos, era abençoado, só que num determinado momento, tudo isso vai por água abaixo. E se a gente olhar simplesmente por esse radar de, nossa, ele perdeu tudo para Deus dar tudo em dobro para ele lá na frente, nos preocupa, né? Olhando dessa forma, você fala, então pode acontecer comigo a qualquer momento, simplesmente porque Deus quer dar o dobro, né? E muitas vezes é isso que é pregado, né? É isso que é ensinado, uma persistência que vai te dar uma bênção, uma persistência que vai te dar algo a mais, né? Só que um algo a mais, muitas vezes, nesse reino natural. Sendo que, na verdade, o ensinamento que tem nesse livro vai muito mais profundo. O ensinamento que Deus queria trazer através da vida de Jó leva a gente para um lugar totalmente diferente desse, né? E esse ponto, né, da razão pela qual o livro de Jó, né, o que Deus quer trazer para as nossas vidas a respeito da vida de Jó, é algo que eu quero trazer lá no final, né, como encerramento dessa palavra, porque também está lá no final do livro de Jó. Mas, como eu falei, eu enxergo o livro de Jó como um livro extremamente rico para a nossa vida de igreja, né? Tem muita coisa que acontece no meio do livro que muitas vezes passa desapercebido por 90% das pregações a respeito da vida de Jó, e que sobe, né, para mim subiu diversos alertas que a igreja deveria ter para a nossa vida, para a vida individual de cada um, né? Muitas vezes a gente fica com medo de ter nas nossas vidas o que aconteceu com a vida de Jó, só que tem várias vidas retratadas durante o texto de Jó e que a gente deveria se preocupar também, né? Então, se a gente for, né, caminhando pelo texto de Jó, o que a gente vai se deparar, né, com alguns personagens principais ali do texto. Então a gente tem o próprio Jó, que todo mundo conhece. A gente tem a família de Jó, mas a família em si é mais retratada pela esposa, né, porque os filhos, as filhas já morrem logo na primeira parte do livro, então a gente não tem muita, apesar só essa descriçãozinha das ações dos filhos, então a gente acaba tendo algo a respeito da vida da esposa de Jó. Depois a gente tem os 3 amigos de Jó que vêm até Jó depois que tudo acontece. Uma quarta pessoa que não dá para entender se é amigo ou se é só um cara que se meteu no meio da conversa, porque Deus não chama ele de amigo de Jó, se chama de mais uma quarta pessoa que estava ali. Então, ou era um quarto amigo, ou era só um intrometido que estava no meio do rolê, né? E no final, a gente tem Deus falando, e falando de verdade, né? Porque no início a gente tem só uma conversazinha dele ali com Satanás, ele colocando Satanás para agir, né? Porque muitas vezes a gente acha que Satanás estava querendo fazer aquilo, sendo que, na verdade, se a gente lê o texto de Jó, foi Deus que incentivou. Foi Deus que falou, não foi Satanás que começou a falar de Jó. Satanás estava andando pela terra e Deus falou, viste, Jó? Então, na verdade, Satanás aqui eu não vou nem colocar como um dos personagens, porque ele só foi um cachorrinho mandado do que Deus queria fazer na vida de Jó, para levar Jó a um lugar diferente, levar Jó para uma situação diferente de vida, né? Então vamos começar aqui falando da esposa, né? É uma das que às vezes é retratada, né? Uma das que às vezes é falada, e a gente tem, né, em Jó 2, no 9 e no 10, a gente tem a parte do texto onde acaba tendo a fala dela, né? E aí a gente tem aqui, então sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus
e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios, né? E aqui a gente muitas vezes utiliza para mostrar que Jó foi um cara que segurou firme, né? A esposa se posicionou contra o Deus dele, porque às vezes a gente não pensa, mas a mulher de Jó passou pelas mesmas coisas que Jó, né? A doença não, a parte física não, mas ela também perdeu toda a riqueza, ela perdeu os seus filhos. Então muitas vezes a gente vê ela como uma pessoa simplesmente que odeia a Deus sem razão, sem explicação, mas não, né? Por algo que estava acontecendo na vida de Jó, ela perdeu seus filhos, né? Ela tinha uma família estruturada, ela tinha um lugar, né? Pra gente, a gente olha o nosso lugar protegido, né? A nossa casa, e despedaçou junto com Jó, né? Então ela não é simplesmente uma lunática que em determinado momento decidiu falar mal a respeito de Deus. Ela é uma pessoa que estava sofrendo também pela sua perda, porém ela não soube lidar, talvez, tão bem quanto Jó, né? E onde nos sobe, né, um alerta, e que o próprio Jó fala aqui, a gente tem que agradecer a Deus, adorar a Deus, seguir a Deus, quando Ele dá o bem. Por que a gente não tem que continuar em Deus quando o mal acontece? E às vezes a gente coloca, né, a vida da mulher de Jó como algo muito distante de nós, porque a gente olha e fala: eu sou da igreja, eu não vou amaldiçoar Deus, não tem chance nenhuma eu falar algo mal de Deus, mandar amaldiçoar Deus nesse nível, não, eu não vou. Mas quantas vezes a gente, de uma maneira talvez um pouquinho mais, né, um pouquinho menor, já não fez isso? De num momento onde parece que as coisas começam a dar errado, a gente cata, mas também esse Deus aí, será que ele existe? Porque se ele existisse, eu estaria passando por isso? Faz sentido isso que está acontecendo na minha vida, do jeito que está acontecendo, tudo que está dando errado? Que Deus é esse? Então a gente não manda amaldiçoar Deus, a gente não amaldiçoa Deus, mas a gente duvida. E talvez a gente só não chegue com palavras tão duras quanto foi as palavras da esposa de Jó, mas o nosso coração já se direciona exatamente para esse lugar. Um lugar onde, se Deus está me abençoando, se Deus está fazendo, eu estou aqui todo domingo, feliz da vida, levantando a mão, adorando a Deus, louvando, caindo de joelho, chorando. Só que a hora que o negócio dá errado, onde que naquela semana às vezes parece que as coisas não aconteceram da maneira que eu planejei, da maneira que eu programei, da maneira que eu desejava. Não vou domingo, né? Pra que eu vou? Surgiu um outro compromisso, deixa quieto. Vou lá para adorar a Deus. Olha o que Deus está fazendo na minha vida. Olha o que está acontecendo comigo. Preciso ir mais esse domingo? E a gente, quando menos imagina, com outras palavras, com outras atitudes, está sendo a mulher de Jó. Muitas vezes é fácil, é simples a gente perder algo por simplesmente um desviozinho, por simplesmente um pontinho. Eu não imagino que essa tenha sido, né, a primeira fala da mulher de Jó. Eu não acredito que num primeiro momento, quando ela já veio e já foi, não. Muito provavelmente, né, e ali no texto de Jó descreve como foi acontecendo as perdas, como foi acontecendo as situações. Eu acredito que numa primeira já doeu, e aí ela começa já a perder um pouco a fé. Numa segunda bate um pouco mais forte, e aí eu já começo a desanimar, né, falando por nossos dias. Numa primeira eu venho para a igreja, mas eu venho de cara feia. Numa segunda eu já não venho na igreja. Numa terceira eu já não atendo mais a ligação do meu pastor que está me ligando para perguntar como eu tô. E numa quarta, num final, igual a gente vê aqui, eu já abandonei minha fé. Eu já não acredito mais em nada. Eu já não quero mais nada. Eu já desisti desse lugar porque eu aprendi que Deus veio para trazer bênção. Eu aprendi que Deus veio para trazer graça.
Eu aprendi que Deus veio para fazer a minha vida melhor. E por que não acontece? Então eu tenho duas coisas. Ou eu aprendi esse Deus errado, ou esse Deus não existe. E quando menos imagina, eu me distancio desse Deus. Então, como eu disse, tem alguns alertas, tem alguns pontos que, se a gente trouxer do livro de Jó para as nossas vidas, vai subir, né, algumas chavinhas de preocupação. Né? Com essas passagens, o que eu quero é trazer essa preocupação nas nossas vidas, que a gente tente se conectar com cada um desses, inclusive com Jó, no final, para que a gente entenda em que momento, em que situação e como está a nossa vida. Porque a nossa vida não se descarrilha do nada. A nossa vida não se perde do nada. A gente não se desconecta totalmente de Deus do nada. Né? A gente tem vivenciado, né, e conversado a respeito de algumas situações, né, de pastores conhecidos, de ministérios conhecidos, e que surgiram alguns fatos que nos pegaram do nada, né? Que pessoas que a gente seguia, pessoas que a gente acreditava, pessoas de ministério gigantesco, pessoas que movimentavam muita coisa e que num determinado momento tomou um capote e que você olha e você fala, caramba, mas meu, o que está acontecendo? E nessas conversas, né, o que normalmente eu falo, cara, eu não acredito que começou assim. Eu acredito que lá atrás teve algo que talvez saiu um pouquinho do trilho e que ninguém falou, e que ninguém corrigiu, e que ninguém tentou trazer de volta. E aí começa com um desvio, quando menos imagina já são 2 graus, 3 graus, 30 graus, 50 graus, 90 graus. A hora que chegar a 90 graus, você já está indo para um lugar que já não é mais o lugar que você pretendia chegar. E começou com um deslocamento, às vezes, de 1 grau. Então, a minha intenção, né, não é julgar, não é apontar, não é querer colocar ninguém em nenhuma dessas personagens desse livro, mas que desperte no coração de vocês o entendimento de que eu posso ser um desses. Eu tenho a possibilidade de ser um desses. E eu preciso entender quem eu sou, para entender qual é o meu erro, para entender qual é a minha falha, para eu entender qual que é o meu reajuste, para que realmente eu chegue no final do livro e talvez seja Jó. Talvez seja Jó. Porque a esposa, a gente não sabe o que aconteceu. Os amigos só tiveram que se desculpar. Agora Jó, a gente sabe o que aconteceu. E o que eu vejo, né, ao longo desse texto, foi simplesmente uma posição que Jó teve diferente de todos os demais. Porque a gente vai ver a vida de Jó e vai ver que a vida de Jó também não estava das melhores. A postura dele também não estava das melhores. Mas a gente consegue chegar no final do livro de Jó e ver algo diferente. A gente consegue pegar a vida de Jó e tratar como um sucesso. Agora a vida dos outros a gente não consegue. Então tem alguma posição, algum entendimento, algo que aconteceu de diferente e que simplesmente por talvez uma mudança de posição nos coloca num lugar diferente. Muda o lugar onde a gente está planejado a chegar se a gente continuar do jeito que a gente está. Né? A gente tem falado que não dá para você mudar fazendo a mesma coisa. Muitas vezes a gente vai ter que abrir mão, muitas vezes a gente vai ter que mudar, muitas vezes a gente vai ter que transformar. E o começo é entender. O primeiro ponto para você saber que você precisa mudar é entender que você precisa mudar. Porque enquanto você achar que está 100% certo, enquanto você achar que você não tem erro, enquanto você achar que você não tem problema, você não precisa de mudança. E se você não precisa de mudança, você vai continuar no mesmo lugar. Né? A gente tem um entendimento que a lei de Moisés, ela não veio para salvar. Ela veio para mostrar o quanto o homem era pecador. Porque através de mostrar o quanto o homem era incapaz de cumprir a lei, ele sentiria a necessidade de conhecer Jesus, de ter Jesus, para que ele mudasse de vida. Por que antes? Porque antes da lei, todo mundo não errava. A partir da lei,
foi mostrado que o homem errava. E a partir desse ponto, a necessidade de Jesus vir à terra se tornou real para aquela nação. Tanto que os israelitas esperam até hoje o dia que o Messias vai vir para trazer remissão para o nosso povo. Por quê? Porque a gente é incapaz. Então é esse o primeiro lugar. Entender aonde a gente erra, entender aonde a gente falha. E talvez, se você não está nesse lugar da mulher de Jó, que já está amaldiçoando a Deus, que já está desistindo de Deus, que já está falando totalmente mal da vida de Deus, talvez você possa ser os 3 amigos. O que a gente tem? Vamos ler aqui em Jó 5, do 8 ao 27. Acho que como a gente já está em Jó, está fácil para todo mundo. Então a gente tem aqui a fala de dos amigos. 5, 8. Mas se fosse comigo, eu apelaria para Deus, apresentaria a Ele minha causa. Ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não pode contar. Derrama chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Os humildes Ele exalta e traz os que pranteiam a um lugar de segurança. Ele frustra o plano dos astutos, para que fracassem as mãos deles. Apanha os sábios na astúcia deles, e as maquinações dos astutos são malogradas por sua precipitação. As trevas vêm sobre eles em pleno dia. Ao meio-dia, eles tateiam como se fosse noite. Eles salvam o oprimido da espada que trazem na boca. Salva-os da garra dos poderosos. Por isso, os pobres têm esperança, e a injustiça cala a boca. Como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois Ele fere, mas dela vem tratar. Ele machuca, mas suas mãos também curam. De 6 desgraças Ele o livrará. Em 7 delas você não sofrerá. Na fome Ele o livrará da morte, e na guerra o livrará do golpe da espada. Você será protegido do açoite da língua, e não precisará ter medo quando a destruição chegar. Você rirá da destruição e da fome, e não precisará temer as feras da terra, pois fará aliança com as pedras do campo, e os animais selvagens estarão em paz com você. Você saberá que a sua tenda é segura, contará os seus bens da tua morada, e de nada achará falta. Você saberá que os seus filhos serão muitos, e que seus descendentes serão como a relva da terra. Você irá para a sepultura em pleno vigor, como um feixe recolhido no devido tempo. Foi isso que verificamos ser verdade. Portanto, ouça e aplique a sua vida. Então a gente tem aqui a fala, de um dos amigos, um dos 3 amigos que vieram até Jó. E se a gente for ali no texto de Jó um pouquinho mais para trás, que fala da chegada, eles vieram com intenção de consolar Jó. Eles não vieram com intenção de amaldiçoar a vida de Jó, de trazer um peso sobre a vida de Jó, a gente vai lá para tirar sarro da vida de Jó. Não, foram 3 amigos, e se a gente olhar, 3 amigos de verdade. 3 amigos que começaram a entender e ver o sofrimento que estava acontecendo na casa de Jó, começaram a ver tudo o que estava acontecendo e se compadeceram, se uniram e falaram: mano, vamos lá. Jó está precisando de ajuda. Jó está sofrendo. Jó perdeu a casa, Jó perdeu a família, Jó perdeu o dinheiro, Jó perdeu tudo. Vamos lá. E aqui a gente, e aí nesse texto dos amigos, o que eu vejo, e que se conecta talvez conosco? Algo do que está sendo falado aqui, desse texto que a gente leu, é mentira? Não. Tudo o que esse amigo falou, os outros 2 amigos falaram, repetidas vezes, era tudo verdade de Deus. Eles não vieram para falar um outro evangelho, trazendo para o dia de hoje, eles não vieram pregar um falso evangelho, eles não vieram conduzir
Jó de uma maneira incorreta. Eles não vieram trazer mentiras para a vida de Jó. Eles trouxeram verdades. E aí, se a gente entender, eles vieram trazer verdades com uma baita de uma boa vontade. O que tem de problema aqui? E que muitas vezes acontece nas nossas vidas. A gente não entende o propósito de Deus e acha que toda palavra funciona para resolver tudo. E quando menos imagina, nós somos especialistas em resolver problemas dos outros. Nós somos pessoas que estão extremamente preparadas, extremamente carregadas de palavra para descer na cabeça do nosso irmão. Quando na verdade o que descrevia aqui, né, e ler só o finalzinho aqui que eu falei do 2, do 11 ao 13, cadê? Vieram no próprio 11 e combinaram encontrar-se para mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Eles vieram com a intenção de consolar, mas se a gente ler o texto, eles não consolaram. Porque o que Jó precisava? Eles entenderam. Ele precisa de um amigo. Ele precisa de um consolo. Ele precisa de pessoas ao seu redor. E saíram com essa intenção. Saíram de casa exatamente com esse propósito. Só que por quê? Por causa de muito conhecimento. Por achar que entende muito. Por achar que sabe de Bíblia. Eu tenho a solução da vida de todo mundo. Quantos de nós, muitas das vezes, já não fizemos isso? Eu já fiz isso. De achar porque uma palavra, porque um versículo fez sentido na minha vida, eu achar que eu podia jogar aquela palavra e aquele versículo na vida do meu irmão e que tinha que resolver. Porque se comigo resolveu, por que com você não resolve? É porque você não tem fé. É porque você não tem argumento. É porque você não está afim de uma mudança de vida. Porque, não está descrito aqui? Aqui está fácil, está claro. Deus é o Deus que cura. Deus é o Deus que liberta. Deus é o Deus que salva. Deus é o Deus que abençoa. Mano, se você não está sendo abençoado, você está errado. E que é exatamente a mensagem que os 3 amigos trazem. Você conhece esse Deus, Jó? É um Deus que dá. É um Deus que faz. É um Deus que abençoa. É um Deus que cura. É um Deus que liberta. É um Deus que prospera. Se na tua vida não está, é porque você não está seguindo isso. E muito provavelmente, se arrependa dos seus pecados, Jó. Porque se nada disso está acontecendo, é porque você está em pecado. E é uma pregação e é uma fala que a gente, né, como os outros pastores falam da nossa antiga religião, era muito falado. Se você está passando por dificuldade, pecado. Se você está errando, não está dando certo, se não está funcionando, pecado. E isso que eu acho maravilhoso do livro de Jó. Ele não estava pecando. Ou seja, aquele entendimento que os amigos tinham a respeito da palavra, aquele entendimento que os amigos tinham a respeito de Deus, não se aplicava naquele momento na vida de Jó. Quantas vezes a gente parou para entender, para ouvir Deus antes de julgar o nosso irmão, antes de aconselhar o nosso irmão? Porque tem verdades que, se forem ditas na hora errada, da maneira errada, pode matar. A palavra de Deus, a vontade de Deus, a palavra vinda direto da boca de Deus, eu creio que sara, cura, liberta. A palavra vindo da minha boca tem o poder de matar. E muitas vezes nós estamos sendo esses, os que saíram com ótima intenção, que tinham um desejo genuíno de ajudar, só que na metade do caminho se perdeu. Na metade do caminho, talvez, né, agora imaginando, os 3 começaram a conversar no caminho, falando: nossa, mas vamos lá ajudar Jó? Ah, mas será que Jó não tem nada que ele precisa se arrepender? Porque, não faz sentido isso que está acontecendo com a vida dele. Estava tudo dando certo, certeza. Jó pecou. E aí, quando menos imagina, chega os 3 com uma Bíblia dessa grossura, descendo a porrada em Jó.
sendo que eles saíram para consolar Jó. Então, em algum determinado momento, o entendimento se perdeu, a compreensão se perdeu, e foi para um caminho de, ao invés de consolo, julgamento. E outro alerta que deve subir nas nossas vidas: quem nós temos sido? Nós temos sido pessoas que ajudam, nós temos sido pessoas que fortalecem, nós temos sido pessoas que demonstram amor, ou nós temos sido pessoas que estão cheias de Bíblia para julgar e condenar? Porque Jesus era a verdade e não julgou. Jesus era a verdade encarnada e não condenou. Ele morreu na cruz para que essa condenação não fosse sobre as nossas vidas. Então essa é a verdade. A verdade é a que vem para trazer vida e não morte. Se está trazendo morte, não é a verdade. Pode ser a palavra, pode ser a letra, mas não é a verdade de Cristo. Então que a gente tenha, né, mais um chequezinho nas nossas vidas, porque aqui a gente tem pessoas que, como eu disse anteriormente, se encaixa muito bem com a gente. Pessoas que saíram e acharam que estavam fazendo algo de bom, que saíram com ótima intenção. Pessoas que dentro da igreja seriam a que a hora que vê o irmão sofrendo, vai orar por ele. Pessoas de dentro da igreja que vê uma pessoa sofrendo e que se movimenta até essa pessoa. Muitas vezes a gente está até para trás desses, porque a gente vê o sofrimento, a gente vê a dificuldade, a gente vê os problemas, a gente vê pessoas sofrendo, e muitas vezes a gente não tem a predisposição de se movimentar. Aqui a gente tem 3 amigos que se predisporam a sair do lugar, a sair de suas vidas, abrir mão do conforto da vida deles para ir até o necessitado. Ou seja, os caras perfeitos, os obreiros que a gente deseja dentro da igreja, os irmãos que a gente acredita que deveria ter dentro da igreja. Mas mesmo esses, por um deslize, por uma falta de entendimento, por uma falta de compreensão, deixaram de ser agentes de Deus e passaram a ser agentes do inimigo. Só dificultaram a vida de Jó. A perseverança que a gente conhece da vida de Jó ficou mais difícil de conseguir ser alcançada. Então que a gente tenha mais esse alerta nas nossas vidas, mais esse cuidado, porque, como eu disse, se parece muito com a gente. Todos esses vão se encaixar muito com a gente com muita facilidade. E que se a gente não perceber alguns pequenos deslizes, a gente tem uma chance gigantesca de tomar um caminho que vai nos levar para muito longe do que a gente mesmo desejaria. Distante do nosso propósito, distante do propósito de Deus, distante da vontade de Deus, distante de tudo. Porque eles eram más pessoas? Não. Simplesmente porque eles se perderam em algum determinado momento que a gente não sabe como, mas se desviaram da base do que eles saíram para fazer, né? E aí, na sequência, tem a quarta pessoa, né? Como eu disse, eu não sei se é um quarto amigo ou se é só um cara aleatório que estava junto e que, já que vocês 3 estão indo lá, vamos junto. E que, quando ele entra na conversa, né? Vamos ler em Jó, deixa eu ver aqui, Jó 32, do 10 até o 22, né, que aqui é a fala dele. Então vamos lá, no versículo 10 do 32. Por isso digo, escutem-me, também vou dizer o que sei. Enquanto vocês estavam falando, esperei, fiquei ouvindo os seus arrazoados. Enquanto vocês estavam procurando palavras, dei-lhes atenção. Mas não é que nenhum de vocês demonstrou que Jó está errado? Nenhum de vocês respondeu aos seus argumentos. Não diga, encontramos a sabedoria, que Deus o refute, não o homem.
Só que não foi contra mim que Jó dirigiu as suas palavras, e não vou responder a ele com os argumentos de vocês. Vejam, eles estão consternados e não tem mais o que dizer. As palavras lhes fugiam. Devo aguardar agora que estão calados e sem resposta? Também vou dar a minha opinião, também vou dizer o que sei, pois não me faltam palavras, e dentro de mim o Espírito me impulsiona. Por dentro estou como vinho arrolhado, como vasilhas de couro novas, prestes a romper. Tenho que falar, isso me aliviará. Tenho que abrir os lábios e responder. Não serei parcial com ninguém, e ninguém bajularei, porque não sou bom em bajular. Se fosse, o meu Criador em breve me levaria. Aqui a gente tem uma fala semelhante ao dos 3 amigos, com um agravante que eu vejo que é a continuação. Se a gente seguir pelo caminho dos 3 amigos, se a gente seguir as nossas vidas pelo que os 3 amigos faziam, é o lugar que a gente vai chegar. Um lugar onde a gente acha que tem resposta para tudo, um lugar onde a gente acha que sabe resolver tudo, e vai entrar na nossa vida arrogância. Eu resolvo. Eu posso. Se você está passando por algo e o irmãozinho não conseguiu resolver, deixa para mim. Porque eu sou o enviado de Deus. Eu sou o cara que está cheio do Espírito. Eu sou o cara que vai convencer. Eu sou a solução de todos os problemas. E é muito simples de se encher de Bíblia e descer bibliazada na cabeça dos outros para se tornar esse cara. Se o alerta não subir no primeiro, a gente vai chegar nesse. Se o alerta não subir enquanto a gente for um dos 3 amigos, a gente vai chegar nesse lugar. Porque a verdade de Deus, se ela não vier nas nossas vidas para transformar as vidas dos outros, vai se tornar motivo de arrogância. Vai se tornar algo que vai nos destruir. Se a verdade de Deus não nos encher simplesmente com um foco e um propósito de ser verdade e transformação na vida dos nossos irmãos, de levar o amor que Jesus demonstrou por ele, a gente vai se tornar essa pessoa que sabe mais, que entende mais, que está mais certo, que vive uma vida melhor, que olha de cima e que julga simplesmente. Desse cara a gente não vê nem um início de vontade de tentar transformar e mudar a vida de Jó. Dos 3 amigos a gente ainda via, eles saíram com uma boa intenção. Esse cara nem descreve a intenção que ele saiu. Visivelmente ele foi para ver o que ia acontecer. Por quê? Vamos lá, se os caras resolver, ok. Se eles não resolver, eu resolvo, porque eu tô cheio. Esses caras já são velhos, porque essa quarta pessoa é uma pessoa um pouco mais jovem. Então, eles já são velhos. Se eles não conseguem resolver esses problemas de hoje em dia, eu consigo. Por quê? Porque eu conheço, porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu coloco meu joelho no chão todos os dias de manhã. Eu tenho 2 horas de oração todos os dias. Já li a Bíblia de capa a capa 70 vezes. O que eu não resolvo? Eu conheço. Me fala um versículo, eu te digo o próximo, que eu sei. Eu posso. E aí a gente já vê que esse, em momento nenhum, entendeu o que Deus queria fazer. Porque a motivação do coração dele já partiu errado. Diferente de quem se perdeu na metade do caminho, esse já saiu com a motivação incorreta. Ele já saiu simplesmente com o ponto de julgar e criticar, puro e simplesmente. No texto a gente vê que ele saiu para mostrar, vocês não mostraram que Jó está errado, eu vou mostrar. A palavra dele não foi, vocês não conseguiram ajudar Jó, eu vou ajudar.
Não, foi vocês não conseguiram mostrar e quebrar os argumentos de Jó. Eu vou quebrar. Por quê? Porque eu estou cheio. O vinho está... eu estou explodindo de Deus de uma maneira que vocês não estão. Então, abaixem a cabeça para mim, porque agora chegou minha hora de falar. Já vimos pessoas assim? Triste, mas já. Podemos nos tornar assim? Triste, mas podemos. Né? Aquele que está em pé, cuidado, para que não caia. Por isso que eu disse, eu quero que suba alertas na vida de vocês. Eu não quero julgar, eu não quero condenar, eu não quero ser nenhum desses. Eu quero trazer uma realidade para que a gente tente se encaixar, e glória a Deus, se a gente olhar e falar, eu não me encaixo em nada disso. Não tenho minha fé em Deus acima das coisas que acontecem. Eu adoro a Deus nos momentos de coisas boas, eu adoro a Deus nos momentos de dificuldade. Quantas pessoas precisam, eu me dou, eu saio, eu me movimento, eu faço na vida das pessoas, porque Deus me colocou para fazer isso. Simplesmente pelo amor que Jesus Cristo teve sobre a minha vida, eu quero derramar sobre a vida do outro. Glória a Deus. Se você ao final dessa passagem olhar e falar, uau, não precisei de nada, mas eu falo que eu precisei de algumas, e não é problema. A gente vai entender, a gente vai ver na sequência aqui que não tem problema. A gente se encaixar com alguma dessas situações não é o problema. O problema é a gente não perceber que se encaixou em alguma dessas situações. O problema é a gente achar que está tudo beleza, achar que está indo bem, achar que isso que eu estou fazendo e a forma que eu estou agindo é a melhor forma que eu poderia agir, que tudo que eu estou fazendo é a perfeita vontade de Deus. Esse é o lugar que a gente não pode entrar. Por isso que eu tenho pedido que cheque esses alertas, que isso se torne nas nossas vidas pontos a olhar, porque durante a nossa caminhada a gente vai passar do lado de todos esses. Está caminhando do nosso lado, essas pessoas, está caminhando do nosso lado a possibilidade de a gente se tornar cada uma dessas pessoas. Eu não posso me desconectar dessa possibilidade. Eu não posso me desconectar de que eu sou pecador. Eu não posso me desconectar de que eu sou falho. E que eu posso cair? Sim. A gente leu quem era Jó. A gente leu quem era Jó. E agora vamos ver o que Jó falou no texto dele. Então se a gente for em Jó 17, 22. Não, Jó 10, dos 17 ao 22. Então a gente tem: trazes novas testemunhas contra mim, e contra mim aumentas a tua ira. Teus exércitos atacam-me em batalhões sucessivos. Então por que me fizeste sair do ventre? Eu preferia ter morrido antes que pudesse ser visto. Se tão somente eu jamais tivesse existido, ou fosse levado direto do ventre para a sepultura, já estariam no fim meus poucos dias. Afasta-te de mim, para que eu tenha um instante de alegria, antes que eu vá para o lugar do qual não há retorno, para a terra de sombras e densas trevas, para a terra tenebrosa como a noite, terra de trevas e de caos, onde até mesmo a luz é trevas. Essa fala é de Jó. Não foi os amigos, não foi a esposa, foi Jó. Jó desejou não ter saído do ventre da mãe. Jó disse: por que Deus? Se era para fazer isso, deixasse eu morrer lá. O Senhor me deu, o Senhor fez, e olha onde eu cheguei. E aí entra, com um conflito que a gente tem em Tiago, eu vou só ler aqui, não precisa nem abrir. Tiago 5,11. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança.
Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou? O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Então aqui fala da paciência de Jó. Fala que Jó venceu. Fala que Jó é exemplo de perseverança. Só que o que a gente viu Jó falando? Aquilo é perseverança? Não. Ele já estava de saco cheio. Já chegou no limite dele. Já chegou num ponto, na véspera de fazer o que a mulher dele mandou fazer. Olha, eu vou falar para você, eu acho que chegou assim de Jó falar, olha, se eu der mão, olha, se acontecer mais uma, eu acho que não vai dar. Já chegou num limite. E a gente entende. Né? Se a gente olhar a vida de Jó, não foi fácil. Jó foi perseverante? Foi. Jó foi perfeito? Não. Jó falhou? Falhou. Jó perdeu a fé? Talvez. Jó desanimou? Muito provavelmente. Jó caiu no chão chorando, implorando para que Deus o levasse. Por que que deixou eu chegar aqui? Se era para chegar aqui, Deus então tivesse me matado. Eu não quero estar aqui. O que o Senhor está querendo fazer? Muito provavelmente, nas nossas palavras, Deus, você está de palhaçada, né? Já chegou nesse lugar. De olhar para Deus e falar, pô, Deus, você está de sacanagem, né? Você lembra? Lá no início, que eu era o que te adorava, o que fazia, o que pedia perdão pelos meus filhos, que te honrava, trazendo para os nossos dias. Deus, lembra? Eu era aquele que é para a igreja, todo domingo, não faltava, precisava limpar a igreja, eu estava lá. Precisava de ministro de louvor, eu estava lá. Esse sou eu, Deus, lembra? Acho que o senhor sabe. Para quê? Para que eu fiz tudo aquilo? Para que eu caminhei tudo aquilo? Para agora estar aqui, morrendo, sofrendo, sem nada, sem ninguém? Essas são as palavras de Jó. E que a gente olha e fala, nossa, Jó foi... Não foi. Jó era igual a gente. Jó falhava e desanimava igual a gente. Jó falhava e desanimava assim como a esposa de Jó desanimou e falhou. Jó errava e tomava caminhos incorretos por falta de entendimento de quem verdadeiramente Deus era e do propósito que Deus tinha na vida dele, igual os amigos. Jó falhou igualzinho os outros que a gente viu. E muitas vezes a gente a gente perde essa parte de Jó e vai para Jó vitorioso e Jó perseverante. Só que tem um caminho, tem uma história, tem um processo. E às vezes a gente vai estar nesse processo. Por isso que eu disse, é só subir um alerta, para que a gente entenda aonde que a gente precisa mudar, onde que a gente precisa consertar, onde que a gente precisa se apoiar, para que a gente possa terminar da maneira correta. Porque às vezes durante o processo a gente não vai aguentar. Jesus orou a Deus e falou, Deus, se for possível, me tira daqui. Eu não quero, Deus. Não dá. Eu sei o que eu vou passar. Eu sei o que eu vou sofrer. Eu sei o que vai acontecer comigo. Jesus, não quero. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Se Jesus teve momentos onde chegou num ponto onde ele não aguentava, imagina com a gente. Se Jesus chegou num ponto onde ele precisou orar para Deus, Deus, se der, arranca. Imagina a gente. Vai ter momentos onde a gente vai desanimar. Vai ter momentos onde vai parecer difícil. Vai ter momentos onde vai parecer que é impossível. Ok. Vai ter momentos onde você vai pensar em desistir. Ok. O que você não pode fazer? Se desconectar de Deus. Se desconectar
do propósito. O que você não pode fazer é achar que o caminho é se desviar desse lugar e cair num ponto igual a esposa caiu. Se é tudo isso, eu não quero. Amaldiçoa esse Deus e vai. Porque sofrer a gente vai, ter dificuldade a gente vai. Só que a gente tem, no final do livro de Jó, a gente tem um ponto onde parece que tudo se normaliza. Ele é restituído, todas as coisas se consertam, ele tem a família dele de volta entre aspas, né? Mas ele tem os seus bens de volta, sua família de volta, tudo de volta. Só que muitas vezes a gente se desconecta de qual foi a razão de tudo isso. Porque muitas vezes a gente olha para o texto de Jó, para o livro de Jó, e acha que parece, porque se a gente vê do jeito que muitas vezes o livro de Jó é pregado, parece que Deus gosta de fazer os outros sofrer. Por quê? Porque Jó estava bem, Deus acabou com tudo na vida dele para dar em dobro. E aí você olha e fala, cara, não é o Deus que eu acredito. Por que acabou com tudo? Ah, foi as bênçãos. Não. Deus tirou a família. Deus tirou pessoas que ele não conseguia trazer de volta. Ele deu novos filhos. E aí você olha e você fala, cara, sério? Que Deus simplesmente para dar em dobro, matou todo mundo, tirou tudo, simplesmente para dar em dobro? É impossível. E aí a gente cai, igual eu falei no início. Ou eu não conheço esse Deus, ou esse Deus não existe. Porque desse jeito não faz sentido. E simplesmente porque a gente perde uma passagem que está em Jó 42, versículo 5. Que diz, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. E na Nova Almeida, eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Tudo isso que aconteceu por um propósito: Jó conhecer verdadeiramente a Deus. Só tinha uma razão. Apesar de Jó ter uma família linda e maravilhosa, apesar de Jó ter riquezas, apesar de Jó cumprir os mandamentos, apesar de Jó cumprir uma porrada de coisa, faltava para Jó uma coisa: ele não conhecia aquele que tinha dado tudo isso para ele. Ele não conhecia verdadeiramente o Deus que nos criou. E esse versículo é o versículo que divide o texto de Jó de tudo de errado que estava acontecendo, tudo de ruim que estava acontecendo na vida de Jó, para tudo de bom que volta a acontecer na vida de Jó. É esse versículo que separa. É esse versículo que dá a resposta que Jó esperava. Era só isso que Jó precisava entender. Que apesar de ele ter tudo, o que ele deveria realmente ter, ele não tinha. E é esse Deus que hoje vive no meio de nós e nos chama. Pela misericórdia de Deus, que a gente não precise passar pelo que Jó passou. Porque alguns de nós, inclusive eu, talvez não aguentaria. Eu não vejo meu nome estar escrito como exemplo de perseverança na Bíblia. Não consigo me ver assim. Então talvez nós, se passássemos exatamente pelas coisas que Jó passou, a gente cairia em algum dos pontos. Mas a parte maravilhosa da verdade de Deus é que hoje a gente tem a oportunidade de entender através da vida de Jó, para que a gente não precise passar e que a gente consiga colher o que Jó colheu. A gente tem a possibilidade de desfrutar do que Jó desfrutou sem precisar passar pelo que Jó passou. O grande problema é que muitas vezes a gente olha para a passagem de Jó e a gente quer o dobro do que a gente tem, mas não entende que Deus só queria que nós o conhecêssemos. Que tudo aconteceu porque Deus tinha uma pessoa na terra que fazia tudo certo, mas que não o conhecia.
E onde já se viu esse Jó não me conhecer? Eu quero ser na vida de Jó. Eu quero que Jó me veja. E é isso que Deus tem falado para nós hoje. Eu quero que você me veja. Eu quero que você me conheça. Porque a partir desse momento, todo o questionamento que Jó tinha foi por água abaixo. E a partir daqui, Jó não questionou, Jó não perguntou. Jó entendeu. E dali para frente, ele não perguntou mais: e Deus? Ok, Senhor, queria que eu te conhecesse, mas por que matou meus filhos? Porque Jó entendeu que tudo que ele passou para trás valia o preço. Por isso que agora ele tinha conquistado. E se a gente olha e fala: meu Deus do céu, olha o que aconteceu com a vida de Jó. Olha tudo que Jó passou. E Jó conseguiu entender que o que ele ganhou era maior do que tudo que ele perdeu. Imagina a gente que pode ter o que Jó ganhou sem ter o que Jó perdeu. Então que a gente possa nesse dia entender que Deus está querendo que nós conheçamos. É só isso. Jesus morreu na cruz porque a gente tinha perdido essa possibilidade. Porque através dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas, esse canal de comunicação, essa proximidade de Deus tinha se acabado. E Ele manda seu Filho para morrer pelas nossas vidas, simplesmente para restabelecer a possibilidade de a gente conhecer Ele de verdade. Irmãos, não percam essa oportunidade. Não percam a chance de conhecer o Deus de Jó. Não percam a oportunidade de conhecer um Deus que é mais importante do que toda a família, um Deus que é mais importante do que todas as bênçãos, de todo o gado, de toda a terra, de todas as coisas. Não percam a oportunidade. Não percam. Pois Ele está esperando de nós uma resposta. É essa. De todo esse livro, a gente pode se pontuar em vários lugares. A gente pode se pontuar em vários momentos de todos esses personagens que eu falei. Ok, só entendam uma coisa: a resposta certa está no versículo 42, 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. É só isso. Dali para frente é a glória e a graça de Deus para toda a nossa vida. Amém, irmãos? Então que isso possa, refletir em como a gente vai seguir as nossas vidas, E se está difícil, reclama como Jó reclamou. Se não está fácil, grita, chora, ajoelha, reclama. Mas aqui a gente já tem a chave. Jó não tinha o livro de Jó para entender onde que ele precisava chegar. A gente tem. Então se a gente passar pelo que Jó está passando, já tem a solução do problema. É conhecer Ele. Então que a nossa oração nesses dias seja: Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero te ver. Eu quero, assim como Jó, dizer que eu te ouvia falar do Senhor, mas hoje eu te vejo. Amém? Que o Senhor possa ser sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus.